olhou para mim e disse: passa aí o celular. Acho que fazia pouco tempo que eu tinha comprado um celularzinho, sabe aqueles pequenininhos, da Oi, azulzinho, bem bonitinho, que tinha umas teclas pequenininhas, você nem escondia que... Podia nem mentir pro cara que eu não tinha celular, né? Aí eu dei o celular para ele, gente. Eu lembro que quando ele saiu, eu só dizia assim: ei. Ele olhou e disse: Deus te abençoe. Pelo menos deixei uma semente na vida dele. Eu sei que ninguém gosta de ser roubado. E declaro que ninguém vai ser, em nome de Jesus. Mas a Bíblia diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir. É como se fosse uma escadinha que ele sobe e começa com o roubo. A mensagem de hoje é: ladrões da alegria. Se tem algo que o diabo tenta roubar de mim e de você, é a nossa alegria. Ele sabe que para mim e para você, alegria é muito mais do que um sorriso. Alegria é muito mais do que um sentimento. Porque para mim e para você, alegria é eterna. Como assim, pastor? Isso, a nossa alegria é eterna. Porque a nossa alegria está naquele que é eterno, que é Deus. A Bíblia diz assim: a alegria do Senhor é a nossa força, é a nossa alegria, não é a alegria dele que é a nossa força. O diabo sabe que quando nós entendemos que o motivo da nossa alegria não está no que nós possuímos do lado de fora, mas em quem nós temos do lado de dentro, é nessa hora que ele se levanta para tentar roubar. Já parou para pensar que ele não gosta quando a gente está feliz? Quando a gente está cada vez mais perto de Deus? Você já parou para pensar que o diabo não gosta quando a nossa satisfação se torna o Senhor? Quando, como minha filhota Shirley falou, a gente coloca Deus em primeiro lugar. E a gente torna Deus a nossa fonte, a fonte de alegria. O fato de você se levantar e saber que você está respirando porque foi Ele que te deu o fôlego de vida. O fato de você poder comer aquele ovinho gostoso, aleluia, com aquela macaxeira, ou então aquele inhame abençoado. Sabe por quê? Porque Ele é que provê tudo na nossa vida. Eu sei que o diabo fica furioso, e o que é que ele tenta fazer? Roubar aquilo que está dentro de mim e dentro de você. Hoje eu vim aqui para apenas advertir a mim e a você, para a gente ter cuidado, para a gente não permitir que o diabo tome o que Deus já nos deu. Porque essa alegria que vem de Deus é uma alegria que faz bem para tudo, para o espírito, para a alma, para o físico, para o corpo. Provérbios 17:22 vai dizer que o coração alegre é um bom remédio. Você quer viver bem? O melhor remédio que tem é justamente o coração alegre. E só tem uma pessoa que pode trazer a verdadeira alegria para o nosso coração: é Jesus. Porque você pode até ficar feliz, sabe, com muita coisa que você vive, e não está errado não, porque são alegrias que Deus permite que você tenha. Quer ver uma coisa? A alegria de se casar. Meu Deus. Vamos voltar, gente. Vamos refazer essa fala. A alegria de se casar. Essa pandemia está deixando tanta gente desesperada. Que?
povo está querendo casar e não pode. Que não pode ter evento, não pode ter nada. Misericórdia. Sabe, casar é uma bênção. É uma alegria, é maravilhoso, é bênção. É bênção. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Não é o casamento que vai satisfazer o seu coração. Ter uma família é maravilhoso, mas não é a família que vai satisfazer o seu coração. Passar no vestibular. Cadê os fera? Cadê os fera aqui? Menino, morar mais para esse povo estudar. Eu acho que na pandemia não estudaram não. Sabe, passar no vestibular é massa. Você olha lá seu nome, uau, passei. Aí ainda pela o cabelo, raspa o cabelo, sobrancelha. Isso não era da minha época não só, né, gente? É maravilhoso, é uma bênção. Mas não é isso que satisfaz o nosso coração. Receber uma promoção é uma bênção. Aumentar o salário, uau. Ver sua empresa crescendo, maravilha. Comprar um carro novo. Mas não é isso que satisfaz o nosso coração. Quando a gente começa a entender essa realidade, a gente não vai deixar o diabo roubar jamais a nossa alegria. Mas como é que o diabo tenta roubar a nossa alegria, pastor? Vou te explicar. Eu vou falar de três coisinhas que ele usa. Tem mais? Com certeza tem. Mas eu considero essas três como as principais. São os ladrões que o diabo usa lá para poder tentar roubar o que Deus tem colocado dentro do nosso coração. Primeiro, falta de contentamento. Filipenses 2,14 diz: façam tudo sem queixas, nem discussões. Existe uma outra versão que diz assim: faça tudo sem murmurações. Essa palavra murmurar tem como um dos significados ruído do mar, ou simplesmente fofoca, ou queixas, ou lástimas. Você já parou para pensar que essa falta de contentamento faz com que a gente nunca consiga estar contente com absolutamente nada que nós temos? Essa palavrinha murmuração, ela é muito encontrada no livro de Deuteronômio. Sabe o povo de Israel saindo do Egito, indo em direção à terra prometida, entrando no deserto? Essa palavra é muito encontrada justamente nesse momento em que o povo de Israel viveu. Sabe por quê? Porque eles não conseguiam ficar contentes em momento nenhum. Uma hora eles estavam felizes porque estavam saindo do Egito, mas na outra hora estavam tristes e murmurando porque saíram do Egito. Uma hora eles estavam felizes porque pelo menos Deus agora vai mandar um maná, mas outra hora estavam descontentes porque queriam carne. Ou seja, eles viviam uma vida de altos e baixos, e às vezes é assim que a gente está vivendo. Quando a gente tem tantos motivos para nos alegrarmos, mas a gente acaba murmurando. Uau, a Bíblia fala que Moisés descreveu essa geração como uma geração perversa e depravada. Você sabia que a vida de alguém que murmura é uma vida vivida em círculos? Porque o povo de Israel passou 40 anos no deserto.
Porque o caminho, filhos, deixa eu falar para vocês, não era difícil não, era fácil. Era perto? Era. Mas o povo ficou perambulando por 40 anos. Você sabe o que são 40 anos? Eu sei, porque eu tenho 40. Não parece? Mas 40 anos é um tempo bom. Agora imagina você chegando pertinho da terra prometida e daqui a pouco tendo que voltar. Vocês estão pensando, fala sério, gente. Todo mundo aqui é atleta. Estou profetizando. Que silêncio, né? Todo mundo é atleta. Todo mundo. Estão falando de mim. Mas quando você vai correr, você já tem um percurso para correr, não tem? E você sabe que você está em círculos. A mesma rota, as mesmas voltas. Você não é burro, você sabe. Você está pensando que esse povo não percebia que estava passando pelo mesmo lugar de novo? Percebia. Mas infelizmente esse povo não conseguia entender que era a murmuração, o descontentamento. Já parou para pensar que, talvez você está vivendo uma vida em círculos? A mesma história. E você está dizendo assim, Deus, o que é que está acontecendo aqui? Você já parou para pensar no que tem saído dos seus lábios? Quem murmura não consegue chegar em lugar nenhum, porque é uma pessoa que vive descontente. Não deixe o que você não tem roubar a alegria do que você tem. Quando a gente começa a valorizar o que Deus já tem feito na nossa vida agora, é muito mais fácil de a gente viver o que Deus tem para a nossa vida lá na frente. Para observar as suas orações. Porque tem gente que só diz assim, Deus, porque não está acontecendo isso, Deus? Porque o Senhor está vendo essa situação, Deus? Porque o Senhor... Quantas palavras de gratidão eu e você mencionamos a Deus nas nossas orações? Talvez você vai dizer assim, pastor, porque eu tenho muitas necessidades. Eu também, todo mundo tem. Mas para pensar, como é que Deus se sente quando eu e você só fazemos reclamar, descontentes com tudo e com todos? A gente precisa mudar o nosso discurso. Que discurso a gente tem que ter, pastor? Esse aqui, de Filipenses 4:12. Paulo diz, eu sei estar abatido, eu sei ter abundância, em toda a maneira e em todas as coisas eu estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Gratidão. Valorizar e entender que o que eu tenho, o que você tem hoje é muito precioso. Eu vi a história de um homem, S. Jones. Ele foi a um hospital de leprosos. Quando ele chegou lá, um barulhinho chamou a atenção dele. Ele ouviu alguém tocando violino. E quando ele chegou perto, ele viu que era um leproso. Um leproso que só tinha restado um dedo da sua mão esquerda. Naquela hora, S. Jones olhou e disse, meu Deus, uau.
E chegou para falar: como é que você sente? Como é que você se sente podendo tocar com o dedo? E aquele homem disse assim: eu agradeço todos os dias a Deus, porque eu ainda tenho um dedo para poder tocar o meu violino. Sabe, a gente tem muitas vezes um corpo tão perfeito, mas temos uma língua que, ao invés de agradecer o feijão que você está comendo, e o que é que você fala? Feijão de novo? Sabe, são tantas coisas que Deus tem nos dado, Deus tem nos proporcionado, e às vezes a gente deixa de lado. Sabe, o diabo tenta fazer com que eu e você sejamos descontentes, mas a gente tem que encontrar motivos de gratidão em tudo aquilo que a gente vive. John Piper disse: este é o propósito universal de Deus para todo o sofrimento cristão: mais contentamento nele e menos satisfação no mundo. Hoje, pessoas ricas, pobres, estão morrendo de Covid. O fato de alguém ter muito dinheiro não quer dizer que ela vai sobreviver. Todo mundo foi nivelado. Chegou a hora de a gente entender que não é o que a gente tem, não, é quem a gente tem. Quando a gente entende que é o que a gente tem é simplesmente um extra. Por que um extra? Vou te explicar pela Bíblia. A Bíblia diz que se Deus nos deu a Jesus, o seu Filho, como não nos dará com Ele todas as outras coisas? Aí sim, aí vem uma família linda. Aí sim, aí vem um trabalho maravilhoso. Claro, qual o problema? Uma casa, qual é o problema? Um carro, qual é o problema? Mas começa com quem? Para depois chegar no o quê? Olha para essa pessoa linda que está perto de você e diz assim: se alegra, porque eu sei quem você tem. Quem você tem é Ele. Viva contente com quem você tem, para entender que o que você tem é apenas um extra. O segundo ladrão da alegria: racionalismo excessivo. Como é que é, pastor? Vou botar um outro nomezinho aqui: preocupação excessiva. Provérbios 3:5 diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Esse termo que é usado aqui, né, confiar, significa prostrar-se com o rosto em terra, numa posição vulnerável. É como se fosse um servo que está esperando as ordens do seu Senhor, prontinho para obedecer. É como se fosse um soldado derrotado que está se entregando ao general vitorioso. É como se fosse alguém que entendesse que não tem mais vontade própria. Essa pessoa foi dominada por uma outra pessoa. Quando eu falo de preocupação excessiva, eu sei que todo mundo aqui é humano, gente. E a gente tem nossas ansiedades. A gente tem nossas preocupações. Todo mundo tem. O problema é quando nós carregamos tudo isso e achamos que somos nós
que vamos solucionar o problema da nossa vida e de um monte de gente. Não. Esse é o problema. O diabo tenta tirar nossa alegria a partir do momento que ele tenta fazer com que eu e você acreditemos que nós podemos ser como ele. Em que sentido? No mesmo sentido de Adão e de Eva, lembra? Vocês vão ser como ele. Vai lá, come aí desse fruto. Controlar, dominar, solucionar tudo. Deus nos deu habilidades para fazermos coisas que só nós podemos fazer. Isso sim, Ele deu. Mas todo mundo aqui tem um limite. Não é? Todo mundo. Tem uma hora em que não tem mais como a gente fazer absolutamente nada. E é nessa hora que a gente tem que ter cuidado com a preocupação excessiva, com aquilo que a gente pensa. Porque se a Bíblia diz que a gente não pode confiar no nosso próprio entendimento, a gente tem que filtrar o que é que vai passar por essa cabecinha aqui, gente. Quem tem que dominar a nossa vida não é o meu ou o seu pensamento, é Deus. É Deus. Porque senão a gente vai sempre pensar que o nosso plano é melhor que o dele. Quem aqui nunca quebrou a cara achando isso? Já quebrei. Às vezes você pensa assim: não, Deus, eu tenho um plano maravilhoso. Não, deixa que eu sei lidar com essa situação. Vamos lá. E de repente está tudo errado. E é nessa hora que Deus mostra: filho, lança sobre mim toda a vossa ansiedade, lança sobre mim toda a vossa preocupação, porque eu estou cuidando de você. Pastor, mas eu sou um ser racional. Eu também. Mas nós também temos que entender que somos um ser espiritual. E precisa haver o quê? Equilíbrio. Não estou falando que você vai ficar numa rede lá, sem fazer nada. Deus, faz aí. Não é assim. Vai ter a minha parte? Vai ter. Mas não esquece que você e eu não somos o dono do mundo. Quem tem o controle nas mãos é Ele. É Ele. E chega uma hora em que o diabo tenta tirar nossa alegria. Sabe como? Colocando sobre mim, sobre você, um peso que não é nosso. Não é nosso. Por isso que a Bíblia diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Por isso que tem gente que não consegue dormir à noite. Cabeça. Ô pastor, mas eu já contei não sei quantas ovelhinhas, não consigo dormir. Você vai contar, meu filho, o resto da vida. E não vai conseguir dormir. Sabe por quê? Preocupação excessiva. A partir do momento que você entender que você é que é a ovelha e que Ele é o pastor, e que o bom pastor cuida das suas ovelhas, enquanto dorme, Ele dá, Ele abençoa, Ele cuida. Sabe, a gente precisa se colocar diante de Deus e dizer: Deus, me perdoa. Me perdoa porque às vezes eu tento fazer as coisas do meu jeito. Deus, me perdoa porque eu às vezes pego os meus planos e eu penso assim: eu sei o que eu tenho que fazer, mas Deus, eu acabo estragando tudo. Algumas vezes a gente faz o que Saul fez.
Se preocupa porque os soldados estão saindo da guerra. Se preocupa porque o profeta ainda não chegou. Se preocupa porque a promessa ainda não aconteceu. Coloca sobre Deus a preocupação. Coloca. Deus não se atrasa. Nunca. Deus tem um plano perfeito. Sempre. E o que é que eu faço, pastor? Eu vou esperar. Porque quando eu entendo que eu já fiz tudo e que agora é com Ele, eu tenho que deixar Ele fazer. Deixa Deus fazer o que os homens não vão conseguir fazer por você. Certa vez, um produtor de cana, ele tinha um terrenão enorme e as canas de açúcar grandes. No terreno do vizinho começou a pegar fogo. Muito fogo. Muito fogo. Aquele fogo que não tem como você fazer nada, não tem como você chegar e jogar uma aguinha. Não, é difícil do fogo se apagar. Ele percebeu que o fogo estava em direção à plantação dele de cana. E tudo que ele fez foi se ajoelhar e orar. E lá dentro do coração dele ele dizia: Deus, eu não tenho o que fazer. Mas Deus só sabe, essa plantação de cana é o meu ganha-pão. Se o fogo pegar, eu não tenho mais o que fazer. Ele começou a orar. Começou a orar. Porque ele sabia que o que ele podia fazer era orar. E sabia que o que Deus podia fazer era realizar um grande milagre. E naquela hora, sabe, quando o fogo começou a chegar perto, veio um vento. Eu sei que você acredita nisso, porque eu já ouvi falar de um vento que encheu uma casa e que encheu a vida das pessoas que estavam naquela casa. E veio um vento forte que começou a simplesmente levar e impedir que o fogo chegasse até a plantação. E daqui a pouco o fogo se apagou. Ele fez o que ele podia, orar. Deixa eu te falar uma coisa, está na hora de a gente orar mais e se preocupar menos. Eu confesso que nessa pandemia a gente só pode orar. Ninguém entende mais nada. Orar e pedir: Deus, intervenha. Deus, intervém em todas as áreas da nossa vida, da nação, das nações. Só orar. Orar. Porque quando a gente ora, eu sei o incômodo que a gente causa no diabo. Ora. Continua orando. Fez sua parte? Beleza. Deixa Deus agora fazer a dele. Não deixa a sua alma, a sua mente se preocupar com aquilo que você não consegue fazer. Cuidado com a razão. Certa vez eu vi que louco não é o homem que perdeu a razão. Louco é o homem que perdeu tudo, menos a razão. Com Deus a gente tem que deixar a razão de lado. Porque tem coisas que a gente nunca vai entender. E a gente tem que usar o coração, a fé, a confiança que a gente tem nele. Se prostrar e dizer: Deus, não entendo não, mas estou aqui para obedecer. Eu sei que o Senhor cuida. E Ele cuida. Se for necessário, perca a razão, para deixar que Deus ganhe o controle da sua vida. Você vai ver o que é que vai acontecer.
Em último lugar, o último ladrão da alegria: obstinação pela ofensa. Provérbios 12:16 diz: o insensato revela de imediato o seu aborrecimento, mas o homem prudente ignora o insulto. Olha que coisa interessante: o homem prudente, o homem sensato ignora o insulto. Quer ser feliz? Esqueça a ofensa. Se tem algo que tem tentado roubar a alegria de muita gente, é a ofensa. A alegria só é restaurada no nosso coração quando a gente perdoa, quando a gente esquece, quando a gente libera. Você sabe por quê? Porque quando você lembra dentro do seu coração de uma ofensa, você abre a ferida. E quando você abre a ferida, eu acredito que todo mundo aqui já teve uma ferida que ficou um pouco aberta. E fica aquele sangue, aquele pus, aquela coisa que você sabe que pode infeccionar. Qualquer sujeirinha. Que sujeira é essa, gente? Ofensa. Ofensa. A falta de perdão é um lixo espiritual que polui, suja o nosso espírito. Pastor, mas falaram de mim. Foi. Perca as contas. Como é que é? Perca as contas. Talvez você guarda um caderno onde você fica anotando lá, ó o que falaram, ó o que fizeram, olha o que aconteceu. Deixa eu te dizer uma coisa: todo mundo vai ser ofendido na vida. Todo mundo vai ser alvo de ofensa na vida. Jesus foi. Não pode ser diferente. Se Jesus, a Bíblia diz que o mundo odiou a Jesus, e Jesus disse assim: vocês também serão odiados. Por quê? Porque nem todo mundo vai ter a visão que você tem, nem todo mundo vai entender o propósito que você vive. E talvez você diga assim: pastor, o que é que o senhor faz? Porque eu sou uma pessoa pública. Quando te ofendem, eu canto um hino do cantor cristão. Tô nem aí, tô nem aí. Deixa eu te explicar. Quando você entende que você não fica obstinado pela ofensa, dizendo: o que fizeram, vou responder agora. Ah, velho, você só vai colocar brasas vivas na cabeça da pessoa. A pessoa vai ficar irada. Eu estive em Brasília esses dias. Eu fui orar pelo nosso presidente. Eu fui convidado para ir. E deixa eu falar uma coisa para você. Você está pensando que eu me dou se eu perco seguidor? Eu quero levar seguidor para o céu. Para o céu. Para o céu eu quero. E vou. Mas deixando de seguir em 3, 2, 1. É porque eu não respondo. Mas se eu fosse responder, eu só ia botar um coração assim: obrigado. Aí tem gente, repórter, querendo entrar em contato. Eu dar moral para repórter. Até falei que feito Silas Malafaia agora.
dou não. Deixa eu te dizer uma coisa. Não se ofenda. Não se defenda. Vive o propósito que Deus tem para a sua vida. No mundo, você tem que trazer alegria para Deus. Você vai deixar muita gente triste. Vai. Mas contanto que você não entristeça o Espírito Santo que habita dentro de você, vai em frente. Vai em frente. Vai em frente. Muita gente fica triste. Me ofendeu, pastor. Esquece. Relaxa. Como os adolescentes, relaxa o bigode. Relaxa. Jesus estava gritando, dizendo assim: crucificam, crucificam, crucificam. Jesus, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Eu sei que não sabem o que fazem. Conta-se que Platão, ele foi caluniado certa vez. Alguém perguntou se ele não iria se ofender com aquilo. Eu estou falando de Platão, gente. Posso discordar muita coisa dele, mas concordo com isso aqui. Sabe o que ele disse? Eu tenho de viver de tal modo que cale a boca dos meus caluniadores. Em outras palavras, ele disse assim: eu não respondo com palavras, eu respondo com a minha vida. É vida. Não entra nessa discussão boba, não. Confúcio disse assim: ser ofendido não tem importância nenhuma, a não ser que continuemos a lembrar disso. Todo mundo vai ser. O problema é, onde é que eu vou colocar a ofensa? Você vai colocar na sua mente? Você vai colocar no seu coração? Ou você vai deixar de lado? Não fica obstinado pela ofensa. Porque falaram, pastor, porque fizeram, porque isso, aquilo. Não. Deus, eu perdoo. Eu amo. Eu esqueço. Não sabem o que fazem. Ponto final. Eu quero encerrar. Queria que você ficasse de pé, por favor. Falando que Tiago 1, versículos 2 e 3 diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Ei, fica firme, meu filho. Continua cheia da alegria do Senhor, que te fortalece todo dia. Ei, viva uma vida de contentamento, se alegra com o que Deus tem sido, feito, dado a você. Viva uma vida sem preocupações excessivas, faz sua parte, mas não esquece, coloca tudo nas mãos dele. Não se ofenda, não se defenda, perdoe, ame, não guarda ressentimento dentro do seu coração. Amontoa brasas vivas na cabeça de quem está lá, estou aqui para brigar. Comigo, com você, vai ser sempre coraçãozinho, vai ser sempre amor. E dessa forma, quando o diabo chegar para roubar a alegria, ele vai ver que ele não tem como, porque o meu coração e o seu coração estão blindados no amor do Senhor Jesus.